La Biblia, en el libro de 1 Samuel, Deus hablaba con Elí, el sacerdote Elí, acerca de las ofrendas y sacrificios, porque Deus se havia molestado com el sacerdote Elí por causa de suas preferências. Às vezes nos equivocamos em nossas preferências. Cuidado com suas preferências. Porque aquele que você dá preferência é aquele que você honra. Ele era um sacerdote, ele hasta servia a Deus, mas Deus não era sua preferência. De pronto você já nos ha escutado uma vez ou outra falar que temos que honrar a Deus. Pero há gente que pergunta, mas o bispo, seja mais claro, que é honrar a Deus? Honrar a Deus é que você dá preferência para Deus. É você dar lo melhor que você é e lo melhor que você tem para Deus. Pero em geral não é assim. O ser humano não hace assim. Lo melhor de uno não vai para Deus. Normalmente o ser humano, lo melhor de ele é para o marido ou de ella, para a esposa, para o trabalho, ele dá lo melhor de si. Então, se Deus falou com o sacerdote, porque a gente pensa o seguinte, ela pensa assim, mas eu estou fazendo isso para Deus. Mas será que é lo melhor suyo? E Deus sabia que Eli, apesar de servir no templo, ele não honrava a Deus. E Deus perguntou para ele assim, por que, pois, han despreciado os sacrifícios e ofrendas que eu he ordenado realizar? Quem ordenou? Quem ordenou ofrendas e sacrifícios? Quem ordenou? Deus. Por exemplo, quando uma pessoa habla mal de ofrendas e dízimos e sacrifícios, o bispo fulano que venia à igreja comigo falou mal de você, porque você pede ofrendas, porque você habla de sacrifícios, que você habla de dízimos. Problema de ela com Deus, porque quem ordenou foi quem? Ela se está conseguindo problemas com Deus. Aí Deus diz, por que despreciaram o que eu he mandado realizar? Eu mandei. Deus está dizendo, sou eu. Por que dás mais preferência a tus filhos que a mim? É aí que a pessoa, ela mostra. Sabe aquela hora que você vai vir à igreja domingo e surge uma situação e você dá preferência à situação? Me explico, não? Você dá preferência. Você, na hora de buscar a Deus ou de servir a família, você disse a Deus, de modo tu sabes que eu tenho que dar preferência a minha família. Deus, desde o cielo, se deu conta que no coração de Eli, ele tinha preferências. Allá no cielo, Deus alcança a ver o diminuto coração humano e ver a quem eu dou preferência. E Deus é misericordioso, Ele dá tempo, Ele espera. A Bíblia não disse por quanto tempo, pero Deus esperou. E Deus diz, eu me he dado conta que tu preferência são tus filhos. Sabe aquele momento, a hora de você agradar a Deus ou a alguém? Então, honrar a Deus é quando Ele vê que lo melhor suyo, lo melhor de lo que usted é, vuelvo e repito, e lo melhor de lo que usted tiene é Ele, é para Deus. É como agora em la pandemia, lo que passou nessa pandemia foi justo isso. Deus viu
quantas pessoas han vuelto a todas suas atividades? Ou não é verdade? Volveram ao supermercado, à farmácia, ao parque, ao trabalho. Volveram a todo. E você vê, quando se trata de buscar a Deus, não é algo preferido, ela não dá preferência. Analise a lo que para você de hecho é importante. Porque de aí viene o resultado de nossas vidas. Deus dijo para um sacerdote: por que das mais preferência a tus hijos que a mim, engordando-los com lo mejor de todas as ofrendas de Israel, mi pueblo? Em outras palavras, lo mejor era para mim e tu lo estás dando para tus hijos. Deus significa uno que tem que ser adorado. É muita gente que não entende que é buscar a Deus. Há muita gente que não entende que é ser de Deus. Me explico, não? Se você la compara aqui e no trabalho, são duas pessoas distintas. Aqui, com seus netos, com sua família, é outra pessoa. Me explico, não? Ela coloca empenho, lo melhor suyo. Era ele sacerdote. Deus observava, mas ele para seus filhos, incluso lo melhor das ofrendas, ele não me la dava a mim. Então, Deus vê que ele não é o primeiro. Ele vê que ele não é o mais importante. Ele vê que ele aún não é o Deus de la persona. Ele não é o Deus de la persona todavia. Aí ele disse assim: por lo tanto, el Senhor, el Deus de Israel, que havia dito que tu e tu família lhe serviriam sempre, agora declara: jamais permitirei tal coisa. Porque essa questão está de inteligência. Quando você se ocupa e se preocupa de honrar a Deus, Deus se ocupa de sua família, Deus se ocupa de seus caminhos, mientras tu preferência seja eu. E todo ser humano tem preferências. Tem ou não tem? Todo ser humano, aí uma voz que quando lhe chama, aí sim, a voz mais importante é a voz do papai, é a voz do neto, é a voz do marido, da esposa. A voz de Deus não é a preferida. Quando há um chamado, não é. Porque crê você que Deus pediu para Abraão, a primeira coisa para trabalhar em Abraão, Deus lhe pediu o seguinte: Abraão, deixa tu parentela. Deixa a parentela, a casa de tu padre, de tu madre, deixa. Vem comigo, te vou abendecer. Deus queria que Abraão hiciera de Deus sua preferência. Amém. Então, quando é para Deus, uno não pode ter limites. Para Deus não pode haver limites, eu não pode ser limitado. Aí está a razão de la vida, às vezes, desonrada, ou a Bíblia diz ridícula, que leva uma pessoa de Deus. Você diz: pero como pode? És cristiano, pero tem uma vida ridícula. Porque Ele não é Deus da pessoa. Quando não deixa de viver para si, é quando a pessoa é bendecida. Mas não com palavras, com atitudes. Aí ele disse assim: jamais permitirei tal coisa. Ele já deixou de ser Deus de eles, sino que honrarei a quienes? A los que? E los que me despreciam serão postos em quê?
eu buscava que significa ridículo, que é escasso, pequeno ou menor de lo que poderia ou deveria ser. Que é escasso, que é pequeno ou menor de lo que poderia ser. Há pessoas que poderiam ter uma vida melhor. São menores de lo que deveriam. Mas eu estou prosperando. Talvez você não é do tamanho que Deus quisera. Algo que provoca burla, ele é motivo de burla, de questionamentos. A honra de Deus em minha vida, senhores, depende de mim, da maneira que eu o trato. Minha vida é resultado da forma que eu trato a Deus. Sua vida é resultado da maneira que você trata a Deus. Quando você vê uma pessoa sendo honrada, não é porque ela busca honra. Ao contrário, ela não busca honra, ela busca honrar. Porque a honra de Deus é a maneira que você o trata. É a maneira que eu o trato. Amém, senhores? Poucas pessoas você mira e diz assim, o preferido desta pessoa é Deus. Uau! Em todo ela se entrega, em todo se dedica, mas com Deus, uau! Essa pessoa é de Deus. E se amanhã você se casa com uma pessoa assim, ela vai honrar você para agradar ao preferido. Me explico? Porque ama o preferido, e o preferido ensina como ser marido, ensina como ser esposa. O preferido ensina como tenho que ser como funcionário, como patrão. Então, por agradar esse preferido, a pessoa hace lo melhor. Amém? A pessoa aguanta insultos, aguanta injustiças, ela suporta as lutas. E claro, isso vai reflejar-se ¿dónde? Aqui no altar. ¿Se acuerda quando Deus disse para Abraão? Abraão, sacrifica tu hijo, dámelo. Quem era o preferido de Abraão? Deus. Aparentemente era o hijo de la vejez. Mas o amor de Abraão, a fé de Abraão, a confiança de Abraão era ilimitada. Deus diz, sacrifica. Pense nessa palavra. Eu quero buscar a presença de Deus com você. Vamos buscar o Espírito Santo. Você que quer ser de Ele o preferido de sua vida, o preferido de sua alma, venga aqui adelante.